Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou professora de Química e na aula de hoje nós falaremos de unidades de concentração, ou seja, como medir a concentração das soluções. Vamos para a nossa aula? Nossa aula de unidades de concentração. Então, nós falaremos sobre densidade, quantidade de matéria, concentração comum, concentração em quantidade de matéria, título, partes por milhão, parte por bilhão, relação entre unidades de concentração. Se você puder, já deixe o seu like, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Vamos falar de densidade da solução. A densidade é a relação entre a massa da solução e o seu volume, ou seja, nós vamos dividir o valor da massa da solução pelo seu volume. Um exemplo simples, uma substância que é o ácido acético, está escrito aqui 1,05 grama por ml. Nós podemos dizer que densidade é massa, que é o M, dividido por V, que é o volume. A massa geralmente é dada em gramas ou quilos. O volume pode ser dado em litro, mililitro, centímetro cúbico, metro cúbico. E a densidade vai ficar com a unidade grama por centímetro cúbico, grama por ml ou quilo por metro cúbico. Concentração comum é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. A massa do soluto nós vamos chamar de M e o volume da solução nós vamos chamar de V. A unidade da concentração comum ela é dada em grama por litro. Então, no caso de uma substância sulfato de níquel, 50 gramas por litro. O rótulo nos indica que existem 50 gramas de sulfato de níquel em 1 litro de solução. Então, 50 é a massa do soluto, 1 litro é o volume da solução. Por isso que a concentração está expressa em 50 gramas por litro. Ou seja, se nós tivermos 50 gramas de sulfato de níquel em 1 litro de solução, nós teremos 25 gramas em meio litro de solução, que é 0,50 litros, e assim por diante. Como que se calcula a quantidade de matéria? A quantidade de matéria está relacionada com o número de partículas que compõem uma determinada matéria. Eu falo mais sobre quantidade de matéria e número de mol em outro vídeo aqui do canal. É só você pesquisar número de mol, número de Avogadro, que você vai encontrar aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar um card aqui para facilitar. Então, como nós calculamos a quantidade de matéria? Vamos chamar de N, ou número de mols. É a massa da substância dividida pela massa molar. Mzinho é a massa da substância e o Mzão aqui é a massa molar. O N é a quantidade de matéria, que é dada a unidade em mol. O M, que é a massa da substância, dado em gramas. E o M grande ali, ou também expresso em M maiúsculo, é a massa molar em grama por mol. Concentração em quantidade de matéria, que é CN, está aqui representado. Muitas vezes também aparece como um Mzão maiúsculo, talvez um M diferente, assim, olha. Um M mais tortinho, mais assim. Vai ser a relação entre o número de mol do soluto e o volume da solução em litros. Então, já que concentração e quantidade de matéria é dada por número de mol do soluto pelo volume da solução, e eu já sei, né, no slide anterior, que o número de mols é dado pela massa da substância dividido pela massa molar, eu posso unir essas duas fórmulas e transformar que concentração e quantidade de matéria é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. A unidade é dada em mol por litro, no caso, por exemplo, do ácido clorídrico no nosso estômago. Cada 100 ml, ou seja, já transformei aqui para litro, 0,10 litros de suco gástrico,
produzido pelo estômago durante o processo de digestão, para cada 0,10 litro, existem 0,0010 mol de ácido clorídrico, que é o HCl. Então, qual que é a concentração aqui? O número de mol do soluto é 0,0010 mol, o volume da solução é 0,10 litro. Dividindo, nós teremos resultado de 0,01 mol por litro. Título ou porcentagem em massa e porcentagem em volume. O título é uma unidade que faz menção à porcentagem do soluto em relação à quantidade total da solução. Essa quantidade a gente pode considerar tanto para massa como para volume. O título muitas vezes é definido como a massa do soluto, esse 1 representa soluto, dividido pela massa da solução. Também pode ser traduzido como porcentagem em massa. Então, é a massa do soluto dividido pela massa da solução, conhecido como porcentagem massa-massa. Ou, pode ser expresso em relação ao volume, porcentagem volume-volume, que seria o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Uma coisa importante para se lembrar. O que é massa da solução? É a massa do soluto com a massa do solvente. O que é volume da solução? É o volume do soluto mais o volume do solvente. Então, nesse caso também pode ser dada o título ou a porcentagem em porcentagem massa por volume. Então, seria a massa do soluto e o volume da solução. Essa massa da substância é em gramas e o volume da solução em 100 ml de solução. Vamos ver um exemplo no caso do soro fisiológico. O rótulo nos diz que a porcentagem em massa é de 0,9%, ou seja, existem 0,9 gramas de soluto, que é o NaCl, em cada 100 gramas da solução. De forma bem simplificada, bem facinho de entender. Soluto é aquilo que está geralmente em menor quantidade na solução. E solvente é o que está em maior quantidade. De forma geral, a gente pode dizer assim, tá? Então, como que a gente calcula a porcentagem massa-massa? A massa do soluto, que é 0,9, dividido pela massa da solução, que é 100. Então, nós teremos a porcentagem massa-massa de 0,009%. Ou, traduzindo, 0,9% em massa de NaCl na solução. Outra forma de medirmos a concentração é a parte por milhão, ppm, ou parte por bilhão, ppb. Elas expressam unidades muito diluídas, concentrações muito pequenas, relacionam massa do soluto com massa da solução. ppm indica quantas partes do soluto existem em 1 milhão de partes da solução. Essas partes são o quê? São as gramas. Quantos gramas do soluto existe em 1 milhão de gramas da solução? O ppb indica quantos gramas do soluto existem em 1 bilhão de gramas da solução. Como essa solução então é muito diluída, a massa de solvente ela é praticamente igual à massa da solução. Então, quando nós trabalhamos com ppm e ppb, nós consideramos que a massa do solvente corresponde à massa da solução. Essas características, esses cálculos de ppb e ppm, são dados geralmente com poluentes de água, de ar, de terra, que estão ali diluídos em uma grande quantidade de solvente. Vamos ver como se calcula então parte por milhão. É a massa do soluto dividida pela massa da solução vezes 10 elevado à sexta. 1 milhão é 1 seguido de 6 zeros, Então, 1 milhão seria isso, 1 milhão. E ppb é a massa do soluto dividida pela massa da solução. Vezes 10 à nona, 1 bilhão, segue-se 9 zeros. Então, de acordo com a padronização internacional, vamos ver um exemplo. A água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água.
Essa quantidade máxima permitida de mercúrio pode ser expressa em ppm da seguinte maneira. ppm, então, vai ser 5 vezes 10 a menos 4 miligrama por grama. Aqui eu transformei 1 grama para quilo. Então, ficou 10 a menos 3 quilo. Como eu tenho 5 vezes 10 a menos 4 miligrama em 10 a menos 3 quilo, então aqui eu posso passar o 10 a menos 3 para cima, né? Fica positivo, menos 4 mais 3, vai ficar com 5 vezes 10 a menos 1 miligrama por quilo. Aqui essa relação miligrama por quilo é justamente a relação de 1 em 1 milhão. Nós temos no quilo 1 milhão de miligramas. Então, 5 vezes 10 a menos 1 ppm ou 0,5 ppm. Miligrama por quilo, então, corresponde à mesma coisa que a unidade de ppm. Relação entre unidades. A relação entre concentração comum e título é só nós pegarmos a concentração comum, vai ser igual a 1000 vezes a densidade vezes o título por massa. Relação entre concentração comum e concentração em quantidade de matéria vai ser concentração em quantidade de matéria igual a concentração comum dividido pela massa molar do soluto. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações e se cuida. Fica com Deus. Tchau!